Capítulo 27. Uma vez no portão da arena, Intoma inclinou a cabeça para trás para olhar a estrutura. A pedra era lisa e os blocos eram maiores que seu corpo. Eles eram grossos, largos e ficavam planos no lado longo. No entanto, as pedras ficavam menores conforme a estrutura subia mais alto da base. O trabalho intrincado falava de artesãos habilidosos, com as formas de humanos portando espadas erguidas contra feras e monstros e uns aos outros. Não era ruim, mas como tudo fora da casa de seu criador, não era perfeito. Então enfiou a mão em uma bolsa presa ao seu lado e tirou 3 pedaços simples de madeira do tamanho de um dedo e metade da espessura. A madeira era polida e pintada com o emblema da Academia de Magia, o cajado do conjurador e o nome acima em letras fluidas e ornamentadas. Um orc alto olhou para eles, aceitou as ripas de madeira, examinou-as e então as devolveu para Intan. Vá em frente, aproveite a arena. A voz rouca estava a um passo de um grunhido e seus pés rapidamente os carregaram pelo longo caminho escuro que levava aos degraus de pedra. A luz fluía através das muitas aberturas, mas sempre havia sombras para cruzar entre as áreas iluminadas e aquelas obscurecidas pelos altos pilares de pedra que deixavam a arena comportar dezenas de milhares de espectadores. Em poucos minutos, eles chegaram à primeira escada e então falou: aqui, isso nos levará aos assentos reservados para o corpo docente. As escadas eram largas o suficiente para apenas um par e tinham um corrimão esculpido na própria pedra para as pessoas se segurarem para uma posição mais segura. Logo eles emergiram ao ar livre e então os levou a alguns assentos no nível intermediário que davam uma boa, mas imperfeita posição de visualização. Outros espectadores começaram a preencher os assentos de pedra de cada lado. Não é o camarote do imperador, mas vai ser divertido. Intan disse com um sorrisinho autodepreciativo no rosto. Intoma sentiu a dor da crítica involuntária anterior e rapidamente a dissipou. Uma boa companhia supera a melhor vista. Ela disse, e o sorrisinho de Intan se alargou. Ele não viu que do outro lado de si mesmo, Bertra colocou a mão atrás do encosto de pedra do assento e fez um sinal de positivo com o polegar para Intoma. A tensão e o desconforto derreteram como um pedaço de gelo ao sol e começaram a evaporar. Quando os primeiros lutadores entraram na areia, eles já tinham desaparecido completamente. Os combatentes variavam, aventureiros humanos lutando sozinhos, equipes de aventureiros buscando fama extra ou dinheiro extra, monstros cativos trazidos da natureza ou comprados de mercadores. As areias ficaram vermelhas e a multidão rugiu. Os gritos dos gladiadores treinados, enquanto se testavam contra os rivais e venciam ou desejavam a vitória, foram abafados pelo estrondo de dezenas de milhares de moradores de Arvintar. Mas Intoma não conseguiu encontrar em si mesma a capacidade de realmente aproveitar a exibição, nem Bertra, ou assim Intoma adivinhou ao observar a mulher pelo canto de alguns de seus olhos. À primeira vista, Intan parecia mais rígido, seus gritos eram superficiais mais do que qualquer outra coisa, tudo parecia forçado. Alguém perguntou: você quer ir? E ninguém entendeu, nem mesmo quem disse isso. Mas todos responderam à pergunta da mesma forma: sim. E os espectadores, antes curiosos e ansiosos, abriram caminho entre a plateia, deslizando para os lados para não atrapalhar ninguém. Quando estavam do lado de fora, Intan se curvou um pouco para frente, com as mãos logo acima dos joelhos. Bertra não estava muito melhor, com as costas apoiadas na pedra. Vocês dois estão bem? Perguntou Intoma, olhando de um para o outro. Estou bem, só muitas memórias desagradáveis. Na verdade, nunca usei esses assentos antes. Acho que já tive minha cota de derramamento de sangue no Reino Sagrado do Sul. Ele passou a mão pelos cabelos finos e se endireitou. Sei que essas são, na maioria, lutas não letais, mas ainda assim, não, obrigado. O mesmo, assistir aos times humanos destruindo aquele time élfico, simplesmente memórias demais. Bertra explicou, esfregando o indicador e o polegar no rosto e enxugando os olhos, algumas coisas são demais. Intoma viu isso gravado em seus rostos, então continuou olhando para trás para os sons que ainda o seguiam para fora, e Bertra estava fazendo o seu melhor para mantê-lo em suas costas, seus movimentos bruscos e pequenos de suas mãos e a maneira como seus pés se contraíam para levá-los para longe, passos meio formados que eles continuavam interrompendo para manter seus pés no chão. Entendo. Ela pensou,
e tentou ser alegre. Por que não fazemos outra coisa? Intoma sugeriu, agora que penso nisso, eu nunca estive na sua casa, estive. Então? Não, você não viu. Isso o animou, podemos ver alguns dos outros lugares e então terminar o dia no meu apartamento. Então sugeriu, e Bertrand entrou na conversa. Isso parece adorável. A elfa disse com uma expressão calorosa no rosto. Então bateu palmas e imediatamente seus pés o levaram para longe dos aplausos da arena. Bertrand e Intoma estavam rapidamente ao seu lado enquanto ele os levava em direção ao interior da cidade. Sua voz assumiu um tom mais professoral e suas costas ficaram eretas, suas mãos começaram a gesticular freneticamente enquanto ele apontava para os grandes edifícios à distância. Poucas pessoas sabem disso sobre Arvintar, mas na verdade ela foi construída em parte por causa dos vampiros. Veja bem, a história é. Professor de corpo e alma, então falou sem parar sobre os vários locais com significado histórico para o desenvolvimento da magia, o vampirismo e sua relação com a humanidade como um todo. Bertrand ouvia com interesse abstrato e curioso, mas, principalmente, ela o bombardeava com perguntas enquanto se importava onde estava entre eles. No começo, ela estava entre os dois. Mas aos poucos ela diminuiu o passo, não muito, só um fio de cabelo, nada perceptível, mas quando ela estava um passo atrás, e começou a fazer perguntas, ela as fez suavemente. E sem perceber, Intoma se aproximou um pouco mais, e então também. Até que o par estava caminhando lado a lado e bem na frente dela. Eu deveria me sentir um pouco como uma terceira roda agora. Bertrand disse a si mesma quando viu então falar com grande entusiasmo sobre o templo onde os sacerdotes da capital estavam convencidos da divindade de Sua Majestade. Mas ela não o fez, mais como uma espectadora de uma peça, observando o mistério de um autor magistral se desenrolar diante de seus olhos, conforme interpretado pelos atores. Deveríamos ir ao palácio, e nos apressar. Ouvi dizer que há um padeiro maravilhoso que vende perto dele, mas apenas por algumas horas por dia. Bertrand exclamou e lambeu os lábios. Você sabe o caminho? Ela perguntou com uma ansiedade ofegante. Levado pelo entusiasmo, então respondeu, sim. É maravilhoso, eles até têm comida para vampiros, é por aqui. Ele exclamou, e sem pensar, sua mão desceu e agarrou a de Intoma. Bertrand não precisou conter o sorriso no rosto quando percebeu. Ele não está soltando, e se ela percebeu, parece que ela também não está planejando soltar. Vá buscá-lo, Intoma. Ela manteve seus aplausos em segredo, segurando-os firmemente contra o peito enquanto a hora continuava a passar até que o par na frente dela finalmente percebeu o que estava fazendo e olhou fixamente para a distância entre eles, incerto sobre o que fazer a seguir.